Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol, seguinte dia de Bundesliga na tela do NS Futebol para vocês. Antes, rápido recado, ao final do vídeo, já sabem, um card com o principal vídeo do canal para você. O YouTube vai te recomendar o melhor vídeo, então você assista que você vai gostar muito. E é claro, embaixo temos a playlist dos campeonatos europeus, então você vai ter, além do campeonato alemão que você já está assistindo, também teremos campeonato espanhol, italiano, francês, o próprio alemão, teremos português, Champions League em breve, também futebol feminino, ou seja, tudo rolando na tela do NS Futebol para vocês e de graça. Então bora lá para a análise. Quando a gente vai para a análise temos o seguinte, Leverkusen e Colônia. Jogo para a gente começar essa análise justamente pelo forte início do Leverkusen nessa temporada. O que a gente vai poder ter e de fato apresenta? Temos por estilo de jogo 64 a 45. Tá? Esse é o overall de estilo de jogo, ou seja, pela forma que as duas equipes vêm jogando ao longo da competição como um todo, temos o Bayer Leverkusen como favorito. Tá? Se a gente for colocar só mando de campo, ou seja, só o Leverkusen jogando em casa e só o Colônia jogando fora, você tem o Leverkusen aumentando de 64 para 67 e você tem o Colônia aumentando de 45 para 47, e aí a partir desse mando de campo que a gente faz a análise do comportamento abaixo. Tá? Então, o que está aí na tela para vocês em termos de tabela é o Leverkusen jogando em casa e o Colônia jogando fora. O que a gente pode entender logo de cara? Quem é o grande favorito para esse jogo? Leverkusen. Então é um jogo para o Leverkusen fazer 3 pontos. Ponto pacífico. Tá? Por que é importante ressaltar isso? Porque, por vezes, para ganhar as competições, você precisa identificar o nível do adversário. Então, assim, vamos usar o Brasileirão como exemplo. Quando, por exemplo, o Bahia perde para o Flamengo no final de semana, obviamente o resultado é negativo, mas já era esperado que o Bahia, jogando contra o Flamengo fora de casa, não tivesse um resultado positivo. Ou seja, esse jogo não é um jogo que você espera fazer pontos. Já Bahia e Santos, na Bahia, se esperava 3 pontos para a equipe do Bahia. Ou seja, ali você perdeu de fato uma oportunidade de fazer 3 pontos. Percebe a diferença? E aí é o mesmo ponto. O Leverkusen pode jogar, por exemplo, contra o Bayern de Munique e perder ponto. O Leverkusen pode jogar contra o Red Bull o RB Leipzig e perder ponto. Mas contra o Colônia, Union Berlin, contra o Werder Bremen, tem que fazer os 3 pontos, senão não entra na disputa pelo título e aí acaba dando o Bayern de Munique novamente. Tá? O que acontece nesse jogo? O que a gente pode esperar? Por posse de bola e progressão, Bayer Leverkusen. Então, primeiro ponto que a gente já pode colocar. Por recuperação da posse, Bayer Leverkusen. Ou seja, pressiona muito mais e mantém mais a posse. Tá? Quando o adversário finaliza a jogada, você tem por bloqueio dos defensores uma vantagem do Colônia, mas pela defesa do goleiro, que é mais importante nesse cenário, uma vantagem para o Leverkusen. Ou seja, aqui você tem um cenário de 1 para cada, mas no principal critério o Leverkusen leva vantagem. E no ataque? Aí a diferença já é absurda entre as duas equipes. Por finalização certa a gol, você já tem aqui também o Leverkusen, e por taxa de conversão, aí a discrepância é muito grande, por isso que essa vantagem aqui no mando de campo de 20 pontos, aí basicamente entre as duas equipes. Tá? Então você tem uma vantagem do Leverkusen, e essa vantagem justamente é a que leva, seja pelo mando ou pelo estilo, o Leverkusen a ser considerado favorito e muito nesse confronto. Tá? O que muda do Leverkusen no total da competição, em azul, para essa análise que a gente fez de mando de campo em laranja, ou seja, do total que vocês vão ver em todos os jogos, para o que vocês vão ver especificamente nesse jogo. Tá? Você tem basicamente uma manutenção da taxa de conversão, que é muito alta, manutenção da defesa e basicamente manutenção do bloqueio. Tá? Então esses 3 pontos aqui que são fundamentais, você tem basicamente uma manutenção que são bons índices. Tá? O bloqueio poderia ser um pouco melhor, mas outros 2 são bons índices. O que acontece quando joga em casa? Você tem um aumento dessa pressão. Você pressiona um pouco mais o adversário do que você pressionaria jogando fora de casa, por exemplo. Tá? Na hora da progressão e do passe, você tem um pequeno aumento, mas é basicamente mantido. Não gera muita coisa. Mas qual que é o efeito dessa recuperação mais rápida
e de uma manutenção de uma certa velocidade de jogo. Você, principalmente jogando jogando em casa, tem um aumento da finalização certa para o Bayer Leverkusen. Tá? Essas coisas variam de equipe para equipe, justamente pelas particularidades de cada uma. Tá? E o Colônia? Então você percebe já pela diferença de gráfico, olha a área que cobre um gráfico e a área que cobre outro. Né? Então, assim, por isso que um joga bem melhor que o outro. O que a gente pode perceber? O Colônia jogando fora de casa em laranja e o Colônia jogando a competição como um todo. Você tem basicamente uma manutenção da progressão e do passe, que já não é alto. Então, por isso você tem uma manutenção. Você tem ainda uma queda da finalização e uma manutenção porque aqui também é baixo. Então, assim, você não tem muito mais para onde baixar nesse cenário. Quando você vem para goleiro, você tem uma queda. Nas velocidades de recuperação, você tem uma queda e um aumento do bloqueio. Ou seja, por que o bloqueio é aquele ponto fundamental que era a única seta favorável? Porque ele sofre mais finalização. Basicamente é isso. Então, assim, você sofre muito mais, você posiciona todo mundo atrás da linha da bola, então você tem mais chances de bloqueio. Quando passa do bloqueio, aí depende mais do goleiro, mas quando passa, já passa numa situação muito favorável para a equipe que vai finalizar. Então você acaba sofrendo um pouco mais, o goleiro acaba ficando em apuros nesse momento. Tá? Favorito, Leverkusen. É o jogo que o Bayer Leverkusen precisa converter, precisa fazer os 3 pontos, justamente porque é esse tipo de jogo que vai fazer o Bayer Leverkusen brigar pelo título, ou se a gente for utilizar a temporada passada como efeito, foi exatamente esse tipo de jogo que fez o Dortmund perder o campeonato. Justamente perdas de pontos contra adversários em tese mais fáceis. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.